Olá, mais um meu, seu, nosso programa Lira em Pauta pela BCC TV International Television. Estamos aqui nos estúdios e hoje vamos fazer um programa fantástico. Uma mulher inteligentíssima. Hoje fazer uma entrevista com a doutora Leslie Mourad. Ela é advogada, tem especialização em Direito Tributário, MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Iniciou sua carreira em 2008, sempre atuando como advogada tributarista. E hoje trabalha no escritório FCQ Advogados. Conhece muito sobre direito tributário, esse escritório é muito conhecido, muito respeitado. Como aconteceu o interesse, obrigado por estar no nosso programa, obrigado por aceitar o convite. Como aconteceu o interesse de ingressar na área jurídica? Olha, por incrível que pareça, aos 5 anos eu disse que seria advogada. Aos 5 anos de idade? Aos 5 anos de idade. Já tinha essa determinação da área jurídica? Já tinha essa determinação. A família achava que era uma brincadeira, né? Ah, é? Mas aos 17 anos prestei vestibular só para direito. Por que o seu nome Mourad é Libanês. Libanês, né? Isso, a família do meu pai inteira é libanesa. Tá vendo, libanesa? E eles não se importaram? Não, muito pelo contrário. Não interferiram e nada? Não, minha família sempre apoiou. Deu apoio? Deu apoio. Que beleza. E foi tranquila a sua estadia na faculdade? Teve alguma dificuldade durante a formação, não? Você sabe que no início da faculdade é muito engraçado porque a turma começa com, em média, 100 alunos. Exato. Depois do primeiro semestre, isso diminui pela metade. Mas eu achei até que era bem diferente daquela ideia que eu tinha antes de entrar na faculdade. Mas meu interesse não diminuiu, muito pelo contrário, ele foi se modificando, eu fui vendo sobre outras perspectivas. Aumentando mais ainda, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Quando eu fiz também a minha faculdade de Direito, nós começamos com 102 alunos, terminamos com 54, parece. É incrível isso, né? Incrível. Sem falar na quantidade de pessoas que não terminam o curso ou que terminam no exército, né? Agora, uma coisa é certa, viu, Leslie? Mais homens desistiram que mulheres. Ah, é? A maioria eram mulheres que continuaram estudando. Nossa. Vocês têm um dom pelo direito. Eu acho que as mulheres acabam sendo mais obstinadas, assim, nessa Objetivas, questão de justiça, né? Na sua visão hoje, na nossa atualidade, quais as propostas da reforma tributária que estão tramitando no Congresso hoje? Que você veja assim, está caminhando. A gente tem aí 3 propostas, né? A primeira delas seria a PEC 45 de 2019, que foi proposta pela Câmara dos Deputados. A segunda delas, a PEC 110, também agora de 2019, proposta pelo Senado. E a última delas, a do ministro Paulo Guedes, ainda em elaboração, mas que também está aí no caminho para a conclusão. Perfeito, perfeito. Então, na sua visão, essas propostas, elas têm uma prioridade para realmente acontecer? Sim, eu acho que elas são as 3 grandes propostas aí para essa mudança advinda da reforma tributária. Porque está muito difícil, né? Está bem complicado a situação no Congresso, o Senado, uma briga, né, por poder. É que eu acho que, na verdade, a gente vem aí de grandes mudanças, né? A gente teve toda essa mudança de partido, toda essa mudança de ideias, de contexto. A gente vê que agora, que depois das eleições, há conflito entre os próprios partidos, entre eles mesmos, e a reforma tributária, na verdade, é algo que a gente fala há anos, né? Que a gente aguarda há anos. E, finalmente, eles tocaram na ferida e parece que agora ela vai sair do papel. Vamos torcer para que sim, né? Sim. E os pontos das propostas que estão lá na Câmara, dos Deputados e pelo Senado, que tem certas divergências, né? Sim. Você acha que dá para ter uma solução disso? Olha, na verdade, o que eu percebo é que todas as propostas existentes, elas são simplórias ainda. A finalidade delas na prática seria uma questão de desburocratização e simplificação de arrecadação. Mas nem a dos deputados, nem a do Senado e nem a do ministro mexe na parte mais importante, que seria a carga tributária em si, a redução disso, né? Uhum. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de desburocratização,
a gente vai ter um ganho. Eu acho que tanto os contribuintes aí, pessoa física, quanto pessoa jurídica, vai ter um ganho. Você acha? Mas nesse ponto exclusivamente. Você acha que vai ter um benefício para o contribuinte? Sim, eu acho que vai ter uma questão de... Porque assim, hoje o nosso sistema tributário ele é muito complexo, né? Todo dia a gente vê, saiu a instrução normativa número tal, portaria CAT número tal, o convênio de ICMS número tal. E eu acho que isso gera uma demanda muito grande para as empresas, Perfeito. né? E na prática, quando elas se deparam com essa montanha de normas e elas são complexas de entender, a gente percebe que isso gera, muitas vezes, autuação para as empresas por mero desconhecimento da lei. E não porque ela sonegou, porque ela não quis recolher, né? E eu acho que isso em si vai ser bem benéfico. Em relação ao projeto apresentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um projeto bem profundo, realmente, para ver mudanças, né? A gente percebe que as pessoas começam a querer tirar alguma coisa para que não seja do jeito que eles querem. É mais interesse político nisso aí do que ajudar o país? Eu percebo assim que todas as medidas tomadas nesse sentido, elas ainda são eminentemente políticas. E não técnicas, como a gente esperaria que fosse, né? Então a gente vê que tem muito interesse envolvido, tanto que eles brigam, como você disse no começo, entre si mesmo, né? O ministro Paulo Guedes, ele já apresentou diversas situações que ele vislumbraria para resolver os problemas, mas que também não prosperaram, como, por exemplo, a criação de uma nova CPMF. Perfeito. Que recentemente foi aí vetada pelo nosso presidente. Exato. Então agora ele vai ter que pensar numa outra possibilidade. Então, isso que nós como contribuintes, né, e eu acho também que os empresários também, que são os que mais contribuem, tem uma carga tributária mais pesada, né? Isso que faz com que o país fique se arrastando, né? Porque não tem uma solução imediata para que realmente arrecade um tributo legal para o país, né? Eu acho assim, na minha humilde opinião, o grande problema que a gente tem na carga tributária brasileira é que a grande tributação, ela gira em torno do consumo, em vez de girar em torno da renda e do patrimônio, como acontece nos países desenvolvidos, né? Exato. E essa tributação no consumo, ela reprime, né, o consumo interno, ela gera um mercado estagnado, a gente tem uma demanda aí reprimida, né? E isso impacta diretamente no desenvolvimento econômico do país. Então eu acredito que enquanto não mexer nessa questão de deixar de tributar tanto o consumo e passar a tributar mais a renda e o patrimônio, a gente sempre vai ficar rodando em círculo. Doutora, a senhora não acha, na sua humilde opinião, você tem que ter falado isso, que nós temos muitos impostos? Não deveriam ser reduzidos esses impostos? Então, a ideia tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados é exatamente isso. Será? Unificar. Então, a ideia deles seria, por exemplo, a Câmara dos Deputados, a ideia seria pegar 5 tributos hoje existentes, quais sejam os grandes aí, o IPI, o PIS, a COFINS, o ISS e o ICMS, e reduzir num único imposto. Mas o Senado já é contrário. O Senado já queria extinguir 9 tributos e transformar em um único. Então, a ideia é que você não tenha mais essa monta gigantesca de tributos, cada um com uma sistemática, cada um regulado por um ente federativo diferente, simplificando então a arrecadação. E também, em tese, essa medida deveria diminuir a carga tributária. Só que até agora a gente não está visualizando isso na prática. Não está, porque politicamente o pessoal realmente começa a colocar empecilhos, né? Exatamente. E a gente vê também a carga tributária, de certa forma, ela prejudica o empresário, porque seria um dinheiro que ele poderia investir mais na mão de obra, né? Dar mais serviço, as pessoas terem mais emprego, mas infelizmente tem que cumprir com aquela... E eu acho, na minha humilde opinião, a empresa deve para o Estado. Perfeito? Vem uma multa, né? Ela vai recorrer. Sim. Ela vai recorrer. Infelizmente, o nosso
campo jurídico, é demorado para decidir realmente os recursos, e o Estado fica sem recolher os impostos e a empresa fica amarrada, né? Sim. Dá para resolver isso? Eu acho que esse é o grande problema de todos os empresários hoje, né? Lá no escritório, todo mundo procura a gente sempre com o mesmo problema. Olha, exatamente. Eu não consigo manter a empresa funcionando com lucratividade, tendo que pagar essa série de impostos. Exato. E quando o empresário abre mão de pagar isso para manter a saúde vital da empresa, é gerado uma série de autuações, execuções fiscais, uma série de multas, como você mesmo disse. Tem que recorrer. E isso gera uma demanda que muitas vezes faz com que as empresas fechem as portas, principalmente os pequenos. Os pequenos, exatamente. Porque a concorrência entre eles é totalmente desleal, né? Os grandes já conseguem trabalhar, pagar um grande escritório aí, realmente fazer um recurso. Exatamente. Protelar que seja pago isso, né? Mas mesmo assim eles sofrem, né? Sofrem, é absurdo você pensar que uma operação hoje de circulação de mercadoria, que acontece praticamente o tempo todo, tem uma alíquota de 18% de ICMS. Brincadeira, né? Não é fácil. Aí quando você vê a monta de uma empresa que faz às vezes mais de 1.000 operações por dia, como é que isso se sustenta? Exatamente. E aí fica tudo amarrado, né? O Estado não ganha, o pessoal que fica sem ter condições de realmente contribuir para o Estado, tem que resolver, né? Essa reforma tributária tem que vir para resolver, para melhor. Eu acho que as propostas elas deveriam analisar esses conflitos e procurar medidas que viabilizassem a solução deles. E, na verdade, na prática, a gente percebe que os problemas que são vivenciados, eles são ignorados. Então, não adianta a gente procurar medidas que sejam meramente paliativas. A questão é mexer na ferida mesmo. A carga tributária está aí, ela é altíssima e ela está impactando diretamente no nosso mercado. Torna o Brasil um país sem competitividade lá fora e torna o nosso mercado estagnado. E são esses pontos que devem ser analisados para que seja elaborada uma proposta que consiga efetivamente mexer nessa questão em si. Perfeito. Vamos entrar agora num ponto que a doutora conhece muito, mas mais do que eu, que é o IVA dual, né? Os impostos de valor agregado. Isso. Podemos começar desde o federal até o municipal? Isso. Podemos? Podemos. Depois do comercial. Então tá bom. Vamos fazer um breve intervalo e depois voltamos com a doutora Leslie Murad falando sobre direito tributário. Vocês vão aprender muita coisa aí, porque é fácil criticar que o governo que não tem emprego, que a empresa não dá serviço para as pessoas, mas não percebe o que está por trás de tudo isso, os interesses políticos, as brigas políticas, para que realmente pessoas que não trabalham, né, ganhem mais. Vamos falar o seguinte, vocês vão presenciar agora um vídeo do Berin Life. Berin Life é a bebida natural de berinjela, suco natural de berinjela, lançamento do programa Lira em Pauta. Ele é bom para reduzir peso, colesterol, diabetes, resolve o problema de úlcera, gastrite e muitas coisas mais. Um breve intervalo, assista o vídeo e já retornamos. Olá! Hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica pra você. Berin Life. Berin Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Berin Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde. Berin Life já vem pronto para o uso e não tem contraindicações. Berin Life é qualidade de vida pra você e toda a sua família. Berin Life, o suco da vida.
Já estamos de volta com o programa Lira em Pauta e aqui conversando com a doutora, que é uma grande representante na área de direito tributário, uma tributarista fantástica, conhece tudo sobre direito tributário e a gente está aqui aprendendo, né? Queremos que você também aprenda sobre o direito tributário, os impostos que são impostos às famílias, às pessoas diariamente, às empresas, né? Doutora, vamos falar sobre que é na prática o IVA dual, né? Proposto pelo governo, que fala sobre os impostos, o valor agregado. Isso. Você poderia falar para a gente, explicar direitinho para nós, por favor? Vamos lá. A ideia aí do ministro Paulo Guedes é trazer... É uma ideia dele, né? Uma sugestão que ele deu, né? Isso, exatamente. Está na proposta que está em elaboração ainda, mas eu acho que é um dos 3 pilares da proposta dele. Trazer esse IVA dual, que seria, na verdade, a substituição, né, a simplificação dos impostos federais, havendo a possibilidade, inclusive, dos estados aderirem a ele. Exato. Tá? E aí, ele seria constituído como haveria unificação de todos os tributos federais no IVA federal e os estaduais e municipais no IVA estadual. O grande problema que a gente está visualizando aí... Os federais é o PIS e o CONFINS, né? O PIS, o COFINS, o IPI, todos eles. O parte do IOF, a CS, todos estariam dentro dos federais. Perfeito. E aí, na parte estadual, a gente teria a substituição do ICMS e do ISS. ISS. Isso. Eu acho que, assim, a problemática que eu vejo com relação a isso seria na questão da incidência. Porque para os federais, a gente haveria aí uma incidência no local de origem. Perfeito. Desculpa, no local de destino. Enquanto para os estaduais... Local de origem. Exatamente. Isso ia gerar uma incompatibilidade na hora da arrecadação. E, então esse é um problema que eu acho que provavelmente, acredito eu, que eles devam estar estudando para ver como seria solucionado. Porque nós temos 3 entes aí, né? Estado, federal, estadual e municipal, né? Inclusive... Mas ficaria os municípios também, né? Então, eu acho, inclusive, que se for aprovado tanto o IBS, né, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, quanto o IVA, o município ia perder um grande espaço, eu acho. Porque aí eles começariam a brigar e depender de repasse de jogos políticos para receber o que já é deles hoje. E eu acho que isso poderia implicar numa perda, por exemplo, de políticas públicas locais. Perfeito. Então, acho que esse é um ponto, eu percebo que os municípios estão perdendo espaço nessa reforma. Mas essas propostas são boas na sua visão? Eu acho que seria um pontapé inicial, mas falta muito ainda. O que faltaria, doutora? Então, eu acho que ela só tem a questão da simplificação, mas eu acho que tem que mexer na redução da carga mesmo, né? Na redução mesmo, né? Senão não vai resolver, né? Exatamente. Se a gente pegar hoje, vamos trazer isso para um cenário mais factível para a gente. Se a gente pegar aí o trabalhador que trabalha todos os dias, sustenta a família, muitas vezes ele ganha um salário e paga uma alíquota igual daquele que ganha 15, 20 mil reais. Por quê? Porque a base da alíquota do imposto de renda ela ainda é muito desigual. Isso afeta as famílias brasileiras e a gente não vê solução para isso, né? Inclusive o ministro Paulo Guedes, em uma das falas dele aí durante essa apresentação da reforma, ele falou sobre a questão da alíquota única de R. Isso, ao meu ver, seria desarrazoado, porque como é que você vai pegar uma alíquota única e aplicar para todo mundo? Isso ia gerar mais desigualdade social, isso ia desestimular o consumo interno, isso ia criar mais estagnação, mais demanda reprimida. Então, acho que esse é um ponto que deve ser analisado e que até agora eu não vi ninguém falando. Das propostas existentes que estão debatendo entre o Senado, a Câmara dos Deputados, quais seriam as mais favoráveis ao contribuinte? Olha, eu acho que as 3 são bem parecidas. Mas se eu tivesse aí uma opinião pessoal, tá, que optar por uma delas, eu optaria pela da Câmara do Senado. Na sua humilde opinião. Isso, pela Câmara dos Deputados. Apresentada aí pelo deputado Baleia Rossi. Eu acho que na prática ela não vai afetar em nada de mudança na questão da carga tributária, mas eu acho que a simplificação dela perante as outras propostas é mais plausível.
Eu acho que a forma de unificar que eles apresentaram é mais plausível e acho que isso vai diminuir o contencioso que a gente mencionou agora há pouco das empresas, vai simplificar e vai fazer com que isso gere menos erro e menos trabalho, menos prejuízo para as empresas. O contribuinte, a dona de casa, né, o pessoal, o que eles podem esperar dessa reforma tributária que possa realmente melhorar a vida deles, doutora? Dá uma luz para a gente? Eu acho, na verdade, assim, o que eu sinto na prática, tá? Vivenciando isso, que na verdade todos os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, eles devem acompanhar mais de perto o que eles realmente pagam. Porque a gente percebe que muitas vezes eles pagam e não sabem o que estão pagando, pagam e não sabem se estão pagando certo. Eu acho que essa participação da população nessa questão da tributação, ela é muito importante, porque a reforma tributária ela vai ter um impacto social muito grande, né? Tanto para as classes menos favorecidas como para as mais favorecidas. Então essa participação de você saber o que você paga e por que você paga, ela é eminente diante do cenário que a gente vive. Então acho que a dona de casa, o empresário, todo mundo tem que estar atento e saber o que realmente se paga e se realmente deveria ser pago. Vamos falar nas nossas humildes opiniões, né, doutora? Vamos. O pessoal fala dos países do primeiro mundo, para tipo os Estados Unidos. Lá você não tem tantos impostos como temos aqui, né? Não temos. Mas a geração de emprego é bem maior, né? As pessoas trabalham felizes e contentes. Até que o brasileiro vai para lá para trabalhar lá, né? Eu acho que deveria realmente reduzir essa carga tributária e bem mesmo, viu? Tem que fazer. Infelizmente, os nossos políticos só pensam no umbigo deles. A verdade é essa, né? E eu acho que se a gente fazer esse paralelo aí com os Estados Unidos, a gente vai bater exatamente nessa questão social. Você vê que a classe baixa dos Estados Unidos é equivalente à nossa classe média. Exatamente. Essa desigualdade não é gritante como é no Brasil. Exato. Por quê? Porque lá o consumo não é tão tributado como é aqui. Lá a distribuição de renda é mais equalitária. Exato. Então eu acho que é esse o ponto que o Brasil não consegue enxergar, que para a gente chegar nesse nível, vai ter que ter. Quem tem mais vai ter que diminuir um pouco, quem tem vai ter que subir. Exato. A gente vai ter que equalizar. Eu acho que não é o ponto da nossa discussão aqui, mas é uma reforma que tem que se fazer nas leis trabalhistas. Tem que fazer uma reforma profunda, porque complica muito, de repente, as pessoas não terem mão de obra, poderem trabalhar. Com certeza. Mas é um assunto para o outro, né? Acho que até se a gente pensar devido ao desenvolvimento tecnológico, exato, né? Isso impacta diretamente na questão trabalhista, né? Qual é a maior dificuldade que você percebe na atual carga tributária do nosso país? Eu acho que é essa desigualdade. A desigualdade mesmo. É a desigualdade, porque eu percebo que, na verdade, quando a gente fala de desigualdade social, logo vem a questão política. As pessoas sempre acham que isso é uma questão de partido, preferência por um, preferência por outro, e as pessoas não entendem que isso impacta diretamente no desenvolvimento econômico. Exato. Que uma coisa está atrelada à outra e que se a gente não mexer nesse ponto, a gente não vai fazer a economia girar. Exato. Então, eu acho que esse é o grande problema que eu vislumbro hoje e que, na verdade, está difícil de achar uma medida que consiga gerar um benefício para a sociedade como um todo, que atenda tanto a população como os entes federativos. A gente tem que equalizar as perdas de um lado e compensar de outro. Exato. E essa é a dificuldade que eu sinto. Muito se pensa nos entes federativos, vamos arrecadar. E a população, como é que fica nisso? Como é que fica, exatamente. Aí, outra hora não, mas o trabalhador tem mais direitos, não sei o quê, só se fala na população. Tá, mas o Estado também tem que funcionar. Então, isso tem que andar junto. Eu acho que quando as pessoas conseguirem entender que isso não tem nada a ver com política exclusivamente, que isso é uma questão social, econômica, financeira, a gente talvez comece a caminhar para um outro cenário. E visualizar uma outra saída. Um outro panorama para o Brasil, é isso? Exatamente. Uma coisa melhor, realmente. E na sua visão, a reforma tributária será aprovada ainda este ano? Olha, de acordo com o Senado, a ideia é que ela entre em pauta ainda esse ano, né? Após a finalização. Nem entrou em pauta ainda, né? Não, após a finalização da reforma da Previdência. Contudo, eu acho que devido à complexidade do assunto e todas essas questões políticas envolvidas, eu acredito que essa votação não seja encerrada antes de 2020. Eu acho que há anos a gente fala em reforma tributária, né? Ela nunca saiu do papel. Eu acho que a gente deu o pontapé inicial, mas eu acho que muita água vai rolar e que isso está longe de ser resolvido.
E sem contar que chega no mês de dezembro, ambos, Câmara e Senado, entram em recesso, né? É praticamente tudo, né? Então, vai ficar para o ano que vem, né? Com certeza. Doutora. Doutora, o que é preciso para que essa reforma realmente... Claro que tem que haver essa iniciativa dos dois lados, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Mas não haveria uma outra forma de apressar isso um pouquinho? Ela sai do papel? Olha, eu acho que, na verdade, a pressa tem que ser afastada. Eu acho que isso deve ser avaliado com muito cuidado. Eu acho que o primeiro passo, que é latente, que é primordial, é identificar todos os conflitos existentes. Identificados esses conflitos, eu acho que a gente tem que avaliar as medidas existentes para tentar solucionar os conflitos. E por fim, depois de todo esse conjunto, conseguir identificar uma medida que atenda a sociedade como um todo. Eu acho que, na verdade, isso é um plano, é um projeto, é um estudo que tem que ser desenvolvido. Então, eu acho que a gente já esperou tantos anos que agora não faria sentido fazer isso correndo e de uma forma que seja meramente paliativa e que não resolvam os problemas. Porque aí, daqui 10 anos, vamos estar nós todos sentados novamente discutindo a reforma tributária. E as comissões que foram formadas em ambas as casas são confiáveis? Olha, eu acho que esse cenário ainda a gente tem que estar em observação. Eu acho que não dá para a gente apostar 100%. Que foi renovado muito os políticos, né? Exatamente, mas também acho que a gente não pode ser descrente. Então, acho que a gente tem que observar de perto, acho que a gente tem que acompanhar, acho que a gente tem o direito de participar, Sim. porque impacta diretamente nas nossas vidas. Perfeito. Mas eu acho que é muito cedo para dar uma opinião tão efetiva sobre se vai funcionar ou não. Sim, porque os novos que estão lá, né, a gente percebe que eles não têm conhecimento total. Sim. E são manobrados pelos os antigos que estão lá. A verdade é essa, né? A verdade é essa. A sensação que dá é que a gente roda e acaba sempre no mesmo lugar, né? Exatamente. Qual a sua mensagem, olhando para a câmera, para quem está nos assistindo sobre a reforma tributária? O que o pessoal pode esperar que realmente vai acontecer? Olha, eu acho que o pontapé inicial foi dado. A gente aguardava por ele há anos. Nosso sistema tributário vigente, ele é muito complexo, ele é muito burocrático, ele gera uma carga tributária imensurável. E eu acho que a gente tem que acreditar nesse projeto, eu acho que a gente tem que se inteirar, eu acho que a gente tem que acompanhar. E eu acredito que talvez a gente não consiga chegar naquele sonho de um sistema perfeito. Mas eu acho que a gente está caminhando aí para ter uma melhoria. Acredita nisso? Acredito. Que maravilha, que bom. As mulheres realmente estão acreditando que realmente as coisas acontecem, né? Sim. A gente fica meio com o pé atrás, doutor, sinceridade. Mas eu acho que a gente não tem opinião, Lira. Eu acho que a gente tem que acreditar, porque senão a gente vai cair naquela situação de tipo, não importa quem está no governo, nunca nada vai acontecer. Exato. Então eu acho que a gente tem que confiar e a gente tem que cobrar. Eu acho que a nossa função como cidadão é cobrar, é exigir os nossos direitos. Eles estão aí representando quem? O povo. E o escritório que a doutora trabalha presta serviço para esse pessoal tributário? Sim, o nosso carro-chefe, né, o departamento tributário, e a gente desenvolveu no nosso escritório um departamento de revisão de procedimentos fiscais, que é exatamente para auxiliar as empresas diante de toda essa complexidade da legislação tributária. Tá bom. Doutora, agora vamos fazer uma análise sua? Vamos lá. Doutora Leslie Moura, por Leslie Moura, quem é? Sou uma advogada, apaixonada pelo que eu faço, que acredito muito nessa questão social, que acredito muito que a gente tem que lutar por aquilo que a gente almeja, que às vezes a gente tem sempre uma opinião para dar, mas a gente não tem nada para fazer para acrescentar. E eu acho que não basta a gente sentar e reclamar. A gente tem que participar, a gente tem que buscar e a gente tem que acreditar que as coisas virão. Obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. Nos dá a honra de entrevistá-la, de ter essa aula sobre direito tributário. Muito obrigada. A gente é apenas curioso, né? Eu gosto, curioso, não estou operando no direito ainda, mas sou curioso, gosto muito. Obrigado, tá? Obrigada, você. Dessa forma, com as imagens de Luciana Pacheco, presença do nosso produtor aqui, José Luiz Borges, a Betânia, o Verão, que está lá no fundo, iniciamos o programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se o Mestre do Universo assim nos permitir.
Tchau.